Vem com o tio, meu filho. Vamos trabalhar aqui com o artigo 12 do Código Penal, mas nós não vamos trabalhar com o artigo 12 de maneira isolada, tá? Porque esse artigo 12, ele consiste em um dos fundamentos do tema desse bloco. Então veja, eu já vou desconsiderar, não vai ser só artigo 12. Mudei de ideia. Eu mudo de ideia assim no meio da aula mesmo e foda-se. Quem manda na aula aqui sou eu, caralho. O câmera manda na câmera, você manda no seu estudo e eu mando na aula. Mas não é que eu estou sendo arbitrário, autoritário ao extremo. Eu só quero construir aqui uma didática que vá facilitar na sua compreensão. Porque você sabe, afinal de contas, nós estamos tudo junto, estamos tudo no mesmo balaio. Você quer passar em concurso? Eu quero te ajudar a passar em concurso. O câmera quer me ajudar aqui a gravar, ele quer ganhar o pila dele, eu vou ganhar o meu, você vai passar em concurso, então a gente está numa corrente fechada. Estamos tudo junto e com poucas ideias. Não tem muita resenha aqui, não tem conversa torta. Então por que eu desconsiderei por hora o artigo 12? Porque ele centraliza num dos fundamentos do tema da nossa aula, que será o conflito aparente de normas. Há quem trabalhe com o tema como conflito de normas. Eu não gosto muito, tá? Porque um conflito de normas, ele já faz você pressupor que tem normas conflitando. Só que esse conflito que existe em verdade, ele é aparente. Ele parece que é um conflito, mas não será. Por quê? Porque diante de um caso fático, diante de uma situação fática, vai parecer que você pode aplicar dois dispositivos para um mesmo fato. Mas aí eu te pergunto, uma pessoa pode ter contra si aplicada mais de um dispositivo penal por uma mesma conduta? Não. Por quê? Isto implicaria em bis in idem. Isto implicaria em dupla punição pelo mesmo fato. Então o que vai acontecer aqui? Vai parecer que é um conflito, mas não vai ser. E aí você vai ter ferramentas, instrumentos e princípios que vão te ajudar a aliviar toda essa situação. Pensa comigo aqui. Você já conhece essa ponte? Eu sei que tem. Puxa aqui para mim, fazendo um favor, Matheus. Tem uma ponte aqui que liga... Quer ver? Deixa eu fazer um desenho maneiro dela aqui. Eu acho que vai ser mais ou menos assim. É a Ponte Internacional da Amizade, que ela liga o Brasil ao Paraguai. E aí o que acontece? O Paraguai é muito famoso pelo fato das pessoas irem até lá e buscar objetos, drogas, armas para trazer para o Brasil. E aqui revender, comercializar, enfim, fazer o que bem entender. Aí você imagina que um belo dia, vou pegar minha mochila aí, segura. Um belo dia, eu, Lucas, atravessei aqui para o lado paraguaio. Vim aqui para o Paraguai, peguei minha mochila, botei nas costas, tá aqui, ó, minha mochila, enchi de maconha, minha mochila tá aqui, e eu voltei para o Brasil. Beleza. Eu te pergunto, qual crime eu pratiquei? Você já sabe. Você já tá ligado. Porque você tem a visão, você tem as ideias. Não é? Você sabe o que eu pratiquei. Mas por que você sabe? Porque você já tem uma experiência no assunto, né, meu filho? Mas veja, a partir do momento que eu pego a droga aqui e eu trago ela para o Brasil, percebam, eu posso ter mais de um dispositivo aplicado. Por quê? Se eu olhar o artigo 334-A do Código Penal, eu tenho crime de contrabando. E o que o crime de contrabando estabelece? Se você inserir em território nacional substância proibida, mercadoria proibida, não homologada, você pratica o crime de contrabando. Então, a minha conduta, ela parece que se amolda a essa disposição. Não parece?
Agora, essa mesma conduta, ela parece com a conduta contida lá no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, que é o crime de tráfico de drogas. Tráfico de drogas. Então veja, para uma mesma conduta, eu tenho a possibilidade de aplicar mais de um dispositivo, mas qual eu vou aplicar nesse caso concreto? Bom, aí você vai se valer dos princípios que nós vamos estudar na sequência para exterminar esse conflito. A grande sacada é, esse indivíduo, não vou dar nem nome para ele, embora eu já teria um nome em mente para dar de maneira fictícia. Esse indivíduo ele pode responder por contrabando e por tráfico nesse mesmo contexto? Não. Por quê? Senão ele estaria sendo duplamente punido pelo mesmo fato. Ah, mas se ele tivesse outra substância? Não, estou falando só da droga, tá? Para você não viajar muito. Então, ele seria responsabilizado duplamente pelo mesmo fato e isso a lei penal não permite. Então, veja, quando nós falamos aqui em conflito aparente de normas, você tem que lembrar que nós temos alguns requisitos a serem observados. Que requisitos são esses? Olha só. Você tem uma unidade de fato. Você tem a pluralidade de normas aparentemente aplicáveis. Unidade ou unicidade de fato, pluralidade de normas aparentemente aplicáveis, e você tem a vigência simultânea das normas, das referidas normas. Então vamos lá. Vamos aplicar esses requisitos aqui no exemplo que eu dei. O camarada foi para o Paraguai, pegou droga e trouxe para o Brasil. É um único fato? É um único fato. Transporte de drogas. Existe a pluralidade de normas aparentemente aplicáveis? Sim, porque você tem o artigo 334-A do Código Penal, você tem a lei de drogas. Você tem a vigência simultânea dessas normas? Sim, você tem a vigência simultânea de todas essas normas. O contrabando está em perfeita, em plena vigência e o tráfico ilícito de entorpecentes também está em plena vigência. Mas aí eu quero saber, como é que eu vou solucionar essa porra desse conflito? Aí, nego, você tem 4 formas, tá? Então, eu vou apagar aqui o meu exemplo, tá? Não queria apagar, mas terei de apagá-lo. Vamos ver aqui como é que nós vamos resolver o nosso conflito. Então, nós temos aqui as formas para a resolução do conflito aparente de normas. Formas para a resolução do conflito aparente de normas. Então, nós temos aqui um primeiro cenário, que é a partir do que se chama de princípio da especialidade. Princípio da especialidade. Opa! Esse princípio da especialidade, ele está previsto lá no artigo 12 do Código Penal, que estabelece o que está contido numa norma especial exclui a aplicação da norma geral. Então, tudo aquilo que está previsto em lei especial exclui a aplicação da norma geral. Eu preciso que você tome cuidado porque não é raro nos bancos acadêmicos você aprender da seguinte forma: lei especial revoga lei geral.
Tecnicamente não é isso que acontece, porque não há uma revogação formal dessa lei geral. Há uma impossibilidade da sua aplicação, que é como acontece no nosso exemplo. Você tem o contrabando sendo a norma geral e você tem a lei de drogas sendo a norma especial. Logo, tudo aquilo que está previsto numa legislação especial te impede de aplicar a lei geral. Beleza? Suave? De boa? É suave, é tranquilo. Então, tudo aquilo que está previsto numa lei especial, na lei de drogas, no Estatuto do Desarmamento, no Código Eleitoral, tudo aquilo que é específico sobre uma matéria, te impede de aplicar uma norma geral. Pensa comigo aqui então. Imagine que indivíduos falsifiquem documentos para participar de um pleito eleitoral. Beleza, o indivíduo falsificou documentos para prestação de contas eleitorais. Esse indivíduo ele vai responder pela modalidade de falsificação de documento prevista no Código Penal? Não, porque o Código Penal seria uma norma geral. Aqui nós teremos a aplicação da lei especial, que é o Código Eleitoral. Então você precisa ficar muito ligado com esse tipo de situação. Tranquilo? Beleza, é nóis, vamos que vamos. O segundo princípio que nós vamos estudar aqui é chamado de princípio da subsidiariedade. Subsidiariedade. Que ele também pode ser chamado de soldado de reserva. Ele vai fazer uma relação entre um tipo menos grave com um crime mais grave. Ah, Lucas, não entendi. Vem comigo aqui. Você já bem sabe ou já ouviu falar que nós temos hipóteses de homicídio ou de lesão corporal qualificadas. Então imagine comigo aqui um homicídio qualificado pela tortura. Então a pessoa queria matar a outra e aí foi torturando. Arrancou um pedaço de um dedo, arrancou um pedaço do outro, arrancou a mão, cortou o pinto fora, cortou os ovos, fez a pessoa comer os ovos. E aí, dando facadas e estocadas, a pessoa morre. Mas a tortura foi o meio escolhido para que esse indivíduo chegasse até o resultado. Se ele consegue produzir esse resultado, o indivíduo vai responder pelo tipo penal mais grave, que é aquele tipo qualificado. Agora, se o indivíduo querendo torturar, ele acaba produzindo a morte do indivíduo de maneira imediata, sem causar nenhum tipo de sofrimento ou sem nenhuma hipótese que sirva para qualificar aquele crime. Esse indivíduo responde por um tipo menos grave, que é o homicídio simples. Então, as figuras simples, homicídio simples, lesão corporal simples, furto simples, elas serão assim tipificadas em homenagem ao princípio da subsidiariedade. Se você não consegue tipificar a conduta no mais grave, você tipifica no menos grave. Quer ver mais um exemplo? Imagine que você queira incendiar um terreno baldio, mas com a intenção de que aquele fogo se propague, pegue fogo e mate o seu vizinho. E aí você vai lá, mete fogo num galho seco, aquele fogo vai se alastrando, só que no meio do caminho começa a chover e o fogo para no meio, nem chegou a colocar em perigo o seu vizinho. Por qual crime você responde? Pelo crime de incêndio, 250. Se você olhar o 250 do Código Penal, vai ter lá, provocar incêndio, pena de tanto a tanto, se o fato não constitui crime mais grave. Então veja, se você tem essa disposição, você responde só por esse crime aqui, se esse fato não constituir crime mais grave. Já está dando na cara que esse tipo penal que você está lendo, ele é subsidiário. Por quê? Se o fato constitui crime mais grave, o camarada responde pelo crime mais grave. Então você tem que ficar ligado, porque aqui o tipo menos grave, ele vai ser o nosso soldado de reserva para evitar qualquer tipo de impunidade. Se ligou? Então, show de bola, é essa aí
a nossa parada. Mas lembra do termo aqui, que vai ser o soldado de reserva. Acabou? Não, temos mais 2 princípios. Então vou colocar aqui para ficar alinhado o terceiro, que é bem importante, que é o princípio da consunção ou absorção. E esse princípio aqui, ele está relacionado com situações que eu vou tentar desenhar aqui, tá? Com situações em que você tem um crime que funciona como meio para você consumar um crime mais grave. Olha só. Mais uma aqui que tá bom. Show. Olha só. Imagina que você, aqui no início, você tinha a intenção, vou colocar aqui, ó, intenção de matar. Você tinha a intenção de matar o seu desafeto. E como que você iria matá-lo? Na facada. Quando você dá uma facada numa pessoa, ela já morre de imediato? Depende. Depende do local que você cravar a faca. Mas vamos lá. Imagine que você planejou praticar uma facada, outra facada, outra facada, outra facada para chegar aqui no resultado morte. Vamos lá. Quando você dá a primeira facada, facada 1, o que você causou na pessoa? Lesão corporal. Quando você dá a facada 2, o que você provocou na pessoa? Outra lesão corporal. Quando você dá a facada 3, outra lesão corporal. E quando você dá a facada 4, outra lesão corporal. E aí você chega no resultado morte. Pergunto, você vai responder pela facada 1, pela facada 2, pela facada 3, pela facada 4, por 4 lesões corporais e mais o resultado morte? Não, porque desde o princípio a sua ideia era matar. Então, o meio que você escolheu foi ir evoluindo aqui nesse caminho do crime até você chegar à morte. Então, o que vai acontecer? Todas essas lesões corporais, elas são absorvidas pelo resultado morte. Tranquilo? Beleza? É a mesma correlação que você tem que fazer aqui com o seguinte, ó. Imagina que você é um meliante e você quer praticar um furto contra a casa do seu vizinho. E aí você sabe que seu vizinho viajou, que seu vizinho está lá na praia, e você aproveita dessa ausência dele, pula para o quintal da casa dele, você pula o muro, passa para o quintal da casa dele, vai até a churrasqueira dele, pega o aparelho de televisão e vaza. Qual era a sua ideia inicial? Furto. Para você praticar o furto, o que você teve que fazer? Pulou na residência dele, foi e praticou o furto. Você tem uma invasão de domicílio e mais um furto. Agora, a invasão do domicílio foi o meio para que você conseguisse furtar, não foi? Assim como as facadas aqui foram o meio para você chegar ao resultado morte. Então, nesse contexto, quando você tem um crime que é o meio para que você chegue ao resultado pretendido, o crime fim absorve o crime meio. Tudo bem? Então, é a mesma relação de consunção que você tem facada, 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 morte. A morte, o homicídio, absorve as lesões corporais, assim como a invasão do domicílio para a prática do furto. O furto absorve a invasão de domicílio. Uma questão besta como essa da invasão de domicílio e furto, prova do DPEM 2021, delegado da Polícia Federal 2021. Muito simples, consunção. E deixe-me aqui colocar uma lembrança de uma súmula, que ela também cai bastante, olha só. Súmula 17
do STJ. Galera, essa súmula aqui, ela faz uma correlação entre a falsificação de documento e o estelionato. Essa súmula ela prega o seguinte: quando a falsificação de documento se exaure no estelionato, em resumo, se você falsifica um documento para praticar estelionato e você não tem mais potencialidade lesiva, o estelionato absorve a falsidade, absorve o crime de falsificação. Então vou tentar escrever aqui, ó. Quando falso se exaure no estelionato, o estelionato absorve aquele. Então, quando o falso se exaure no estelionato, então eu vou até deixar aqui, ó. Quando o falso se exaure no estelionato, absorve aquele, o falso. Legal? Beleza? Fique muito atento nessa disposição aqui, porque isso cai, meu filho, isso cai. Letra de súmula também cai. E aí, para a gente finalizar essa parte, uma última situação aqui dentro ainda do conflito aparente de normas, que é o nosso item 4, chamado de tipo misto alternativo. Pode ser chamado também de princípio da alternatividade ou ainda crime de ação múltipla. Show? O que é isso? Veja, em alguns crimes, na composição de alguns crimes, é possível que nós tenhamos mais de um verbo como ação nuclear. Como ação nuclear. O que é isso, Lucas? Nós temos mais de um verbo que representa a forma como aquele crime pode ser praticado. O nosso exemplo mais clássico está lá no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Nós temos aqui nada mais, nada menos do que 18 verbos. Então nós temos lá transportar, vender, comercializar, ter em depósito, portar, trazer consigo. Olha quanta coisa. Transportar, enfim, uma caralhada de situação. Você tem vários verbos. E aí, se você tem a prática de mais de um verbo num mesmo contexto fático, você tem crime único. Então você imagina, o indivíduo está vendendo maconha lá na porta da casa dele. Vendendo, vende, vende, vende. A polícia dá voz de prisão em flagrante para ele. A hora que entra na casa dele, ele tem em depósito mais 10 quilos. Então ele vendeu e ele tinha em depósito. Percebam, dentro das condutas possíveis, ele praticou duas. Te pergunto, ele vai responder por 2 tráficos de droga? Não, porque é o mesmo contexto fático. Então o que você vai lembrar aqui, ó? Em crimes de ação múltipla, mais de um verbo na sua composição, se o agente pratica, viola mais de um verbo dentro de um mesmo contexto, nós teremos crime único. Beleza? Então nós fechamos aqui, arrematamos o conflito aparente de normas. Tamo junto, valeu meu aluno, até a próxima, grande abraço, tchau!